Em nome do Centro Espírita Jesus de Nazaré, nós convidamos a todos as reflexões em torno da mensagem dessa segunda-feira, procurando aproximar os nossos corações do coração amoroso de Jesus. A mensagem que inspira essa nossa reflexão, ainda no mês de agosto, dentro de um contexto de busca de mensagens que nos tragam consolo aos enfrentamentos dos desafios do dia a dia, essa mensagem é do espírito Ernest O'Brien, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, e ela trata da pergunte a si mesmo. Essa é a reflexão que nos propomos para hoje. A reflexão apresentada pelo espírita é que diariamente a gente faça essa pergunta: que pretendo? E a reflexão começa exatamente pelo entendimento em relação à morte. Em que base devemos colocar o problema da morte? Naturalmente, a morte não existe. A própria vida exige a morte como um renascimento. Entre ambas, nossa consciência permanece. Então, a visão que a doutrina espírita nos apresenta é de que há uma continuidade da vida após a morte. E o estado em que nós estamos de acordamento em relação à vida é o que permanece conosco após essa saída do corpo físico. Então, muitas vezes nós adiamos essa conversa sobre a morte ou tiramos da nossa conversa como algo que não gostaríamos de tratar. Mas justamente é essa noção da morte, é isso que nós temos certo na nossa encarnação, que é um dia a partida, né? Todos nós temos aí uma passagem marcada. Então, essa visão de que estamos de passagem aqui na Terra e que a morte ela vai acontecer, faz com que a gente reflita sobre a forma como vamos viver enquanto por aqui estamos. Então, a ideia de que morrendo tudo acaba ou que a separação é para sempre, ela muda de figura quando nós entendemos que atravessamos os portões da morte para viver de novo. E essa conexão com os espíritos desencarnados, que muitas vezes aqui na Terra nós pensamos assim que a morte nos separou definitivamente, vem trazer esse contexto de que esse contato continua. E muitas vezes muito próximo, porque justamente essa comunicação entre nós e os desencarnados se dá pelo pensamento. E analisando a nossa situação aqui na Terra enquanto vivemos, o convite dos espíritos é de muita atenção ao dia e aos acontecimentos. Então, eles propõem o seguinte: faça de conta que você se encontra no seu próprio plano póstumo e examine bem suas obrigações antes de contraí-las. Todas as manhãs pergunte a si mesmo: que pretendo? Primeiro de tudo, ouça a sua consciência, não faça rodeios. Todos nós devemos curvar diante da verdade. Então, a situação é, se nós nos colocamos diariamente nessa posição de quem já passou esses portais e olha a existência do ponto de vista espiritual para o ponto de vista da vida corpórea e examinar as obrigações antes de contraí-las. Então, essa atenção no momento em que nós estamos realizando os atos, tomando as decisões. E com essa ideia de que pretendo ao propor uma proposta de dia e que pretendo com as ações que eu faço. Porque as nossas atenções muitas vezes, nossas ações muitas vezes, elas não são coerentes com aquela ideia que nós temos pretendendo fazer, com aquela ideia que nós trazemos para o nosso dia. Mas se isso estiver bem claro em nossa cabeça o que nós pretendemos fazer e olharmos essas decisões que vamos tomando ao longo do dia em relação a essa visão da vida corpórea, da vida espiritual para a vida corpórea, podemos repensar e modificar as nossas ações ainda a caminho. E a educação para a felicidade no além gira em torno das nossas aflições diárias. Você não pode produzir boas obras sem esforço. As dificuldades revelam-lhe o caráter. Se você prometer ajudar alguém, faça-o agora. Se deseja progredir, não o deixe para amanhã, faça-o hoje. E essa visão interessante de que todo esse processo educativo
na construção da nossa intimidade, ele diz respeito às aflições que nós passamos no dia a dia. Então, exatamente nesse processo de entendendo a educação como tirar de dentro de nós, né? Educare, né? Tirar esses pensamentos que trazemos, ou as nossas possibilidades de postura, e pautado no esforço para fazer isso da melhor forma possível. E todas essas dificuldades, então, elas vão revelando o nosso caráter, ou seja, no sentido daquilo que nós precisamos aprender, aquilo que nós precisamos colocar em prática de uma forma renovada. E vem essa questão da palavra, do comprometimento, né? Então, se você pretende ajudar alguém, faça, né? Se deseja progredir, não deixe para amanhã, faça hoje. Então, o que você pretende, né? O que pretende fazer? Quando nós fazemos esse autoexame, o que eu pretendo para o dia de hoje? Na medida em que vamos ficando mais acordados, então, para os objetivos da nossa estada aqui na Terra, ou o desejo realmente de felicidade, vamos descobrindo que onde está Deus, está a alegria. Mas onde está Deus, aí está também a responsabilidade. E o que significa isso? Onde está Deus, está a responsabilidade. Porque existe uma conexão entre nós e as leis divinas. E é uma questão importante para a gente entender esse contato com Deus, né? Deus se manifestando pelas suas leis, pelas ações do dia a dia, pelas circunstâncias do dia a dia. Então, onde está Deus, está a alegria. Mas aí também existe, enquanto afinados com a lei de amor, né, e de uma forma didática e representado todas as circunstâncias da vida, quando bem vividas nós estamos tranquilos, nós estamos em paz, né? E onde há paz, há essa possibilidade de alegria. Mas vivida com responsabilidade, esses desafios, né? Então, cada vez que nós nos afastamos da lei de Deus, essa tristeza nos invade, de certa forma, porque nós perdemos essa conexão. Empregue as faculdades que lhe foram emprestadas em benefício de todos, pois quando a morte chega, você terá tudo quanto Deus aos outros. Aqui e acolá, que o amor de Deus possa ser visto por seu intermédio. Então, como é que é isso de você ter o que você deu aos outros, né? Se a gente pensar que a existência aqui na Terra é esse exercício de trabalhar em nossa intimidade, essa questão do egoísmo e do orgulho transformando em ações renovadas para o nosso existir, né, cuidando de nós mesmos, do próximo e dessa nossa relação para com Deus, é bem tranquilo a gente entender por que essa nossa relação com o outro nos traz benefícios, né? Então, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente deu é o que permanece. E muitas vezes nós estamos aí equivocados com todas as canseiras do dia, colocando o foco excessivo em outras questões. Então, de que modo que Deus ele possa ser visto por meu intermédio? Então, na medida em que nós vamos atuando dentro desse contexto das leis de Deus, Deus se manifesta. E essa é uma questão importante, porque temos uma caminhada de espíritos imperfeitos. Mas na medida em que as ações, pequenas ações, vão sendo colocadas em prática, a possibilidade, primeiro, de que nós entendemos que isso é real, isso é possível, porque eu estou fazendo. E essa manifestação, então, de Deus em nós, ela traz um bem-estar. Mas, ao mesmo tempo, torna o caminho daqueles que estão à nossa volta significativos dentro dessa lei maior de amor. A história de Bilquis é uma história de uma paquistanesa e ela passa por um processo de cristianização. E isso é muito interessante para olhar para essa paisagem interna que trazemos em nossa intimidade e o quanto nós podemos capinar nesses quintais aí para mudar essa realidade. Então, a história de Bilquis, ela foi casada com um general paquistanesa, ela morava em Londres, tinha uma vida social muito ativa,
E, num certo momento, ela é abandonada pelo marido. Então, ela, nessa sua tristeza, né, nesses fatos do cotidiano que mudam radicalmente a vida, ela retorna para o Paquistão e vai se exilar aí numa residência no interior e fica ali tentando fazer esse processo de reencontro. E um dos seus funcionários apresenta então o cristianismo para ela. Ela que conhecia então Jesus como um profeta, agora tem a oportunidade de conhecer Jesus de uma forma mais aprofundada nas suas lições. E Bilquis fica muito encantada com os ensinamentos de Jesus. E ela se coloca então nesse processo de buscar uma sintonia com Deus. Ela diz que se atreve então a chamar Deus de Pai. E nessa busca então de sintonia, ela passa a observar durante o dia em que momentos que ela se afasta de Deus. Como que ela se dá conta que se afasta de Deus? Porque ela conseguiu nessa experiência, né, nesse processo de cristianização, perceber as sutilezas desse equilíbrio, desse bem-estar que traz quando Deus está nos planos, né, do nosso dia. Então, cada vez que ela se sentia afastada de Deus, e ela percebia isso justamente pelo estado íntimo que se encontrava, de desequilíbrio, ela procurava então retomar o momento, ela parava tudo o que estava fazendo e procurava fazer um caminho de volta no dia até encontrar o ponto em que ela se afastou desse equilíbrio. E a partir desse momento se reconectar. E essa história de Bilquis, ela mostra para nós assim a atenção necessária no dia para manter tudo isso que a gente considera de valores mesmo espirituais, né? E o que seria esse se apartar? O que causaria tudo isso? Então pode ser o foco do nosso trabalho, né? O excesso das preocupações materiais, as nossas relações, que em muitas situações os pensamentos trazem essa noção de que deveríamos nos afastar simplesmente das pessoas. E enquanto as leis de Deus, ela fala dessa relação para consigo mesmo, para com o próximo e para com Deus. E essa paz a gente encontra nessa nossa relação para com Deus. Dessa forma a gente entende que nunca está sozinho, né? Nessa relação para com Deus. Nós buscamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que trata do sede perfeitos, tem um item que é o homem no mundo. E nessa abordagem do homem no mundo, nós podemos entender essa questão da nossa relação para com Deus. E como manter esse o que pretendo, né, num foco de ações diárias. Essa mensagem ela é assinada por um espírito que se intitula Espírito Protetor e aconteceu na cidade de Bordeaux, na França. Essa mensagem ela vai fazer então essa amarração, esse link com esse olhar que foi proposto naquela psicografia do Chico Xavier, quando diz olhar do mundo espiritual para a Terra, né? E aí fazer essa pergunta, o que pretendo? Porque essa mensagem diz o seguinte: sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura a do herdeiro do céu que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Então, esse olhar, como se nós estivéssemos lá no nosso posto e perguntar que tipo de atitude nós vamos fazer agora, tem a ver com essa questão de quem entende que está a caminho de uma mudança, ou seja, de deixar o corpo físico e permanecem as aquisições do espírito. E essa herança que, como filhos de Deus, é essa oportunidade que nós temos dessa conexão, de entrar em posse nesse mundo espiritual, nesse retorno à pátria espiritual, dessas aquisições do espírito. Então, enquanto aqui encarnados, nós estamos sujeitos a uma série de situações
e que somos provocados nesses campos das necessidades, enfim. Mas somos chamados a ter uma postura perante todos aqueles espíritos que são de naturezas diferentes, de caracteres opostos. E somos chamados, então, a não chocar a nenhum deles. E, ao mesmo tempo, procurar essa jovialidade. Então, a ideia da jovialidade, da alegria, ela está pautada nessa paz, nessa conexão, então, que podemos buscar dentro dessas leis divinas, das nossas ações serem as que têm afinidade com as leis, então, do universo. Como vamos, então, nos comportar aqui na Terra, né? Vamos assumir um comportamento místico, o que nós vamos, né? Como é que vamos viver com essa ligação com Deus? E o Espírito Protetor diz o seguinte: não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador. Ele pensais num arroubo de alma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela se a concluístes. Em tudo o que fizerdes, remontar à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Então, é uma lógica muito interessante. Essa disposição de, antes de iniciar qualquer atividade, levar o pensamento a Deus e pedindo que a gente obtenha êxito, essa boa companhia espiritual, e ao terminar essa atividade, agradecer a Deus pela oportunidade. Então, essa conexão antes e ao término de cada atividade nos mantém numa sintonia, porque estamos ligados ao Pai. Então, nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus, porque nós estamos agindo lembrando da presença de Deus. Nós pedimos proteção para essas ações. Estamos agradecendo o êxito alcançado, né? As dificuldades que apareceram, elas também foram santificadas, porque nós demos o melhor no sentido de enquanto passávamos por ela. Então, a vida aqui na Terra, ela toma uma dinâmica diferente. Nós estamos num processo de cristianização, num processo de aproximação desse amor proposto por Jesus, né, em nossas ações, mas um processo consciente, acordado, na medida em que valorizamos a paz de espírito, valorizamos esse contato conosco mesmo. Passamos a desejar essa companhia conosco mesmo, e esse contato com Deus. Então, é uma dinâmica para o nosso dia diferenciada, atenta, acordada, e a presença de Deus em nós. Nesse processo de cristianização, nós damos um significado muito importante ao vigiar e orar por oposto pelo Cristo. Né? A consciência desperta, ela busca agora, então, o consolo nesse estado de vigilância em relação a tudo que acontece. A possibilidade de observar nas circunstâncias da vida o que nos cabe fazer, aquilo que foge às nossas possibilidades. Como estamos nessa busca desse contato com Deus, o que ultrapassou as nossas forças, nós colocamos na mão de Deus. E surge nesse consolo, então, a coragem e a força necessária de passar pelas circunstâncias, de passar pelas situações, aprendendo e fazendo o melhor. Muitas das nossas dores aqui na Terra é a separação dos queridos que já partiram. Então, o consolo nesse ato vigilante é de que tudo que nós pensamos alcança também o pensamento daqueles nossos queridos que já partiram. E essa convivência ela pode ser, então, apertada, ela pode ser mais próxima, num sentido até de construção coletiva. Então, às vezes, nós estamos ali num sentimento de saudade daqueles que partiram. Vamos pensar que nós podemos ser as mãos vigilantes, né, desses queridos que agora estão sem o corpo físico, e nós podemos fazer também por eles, né, algo que atinja as pessoas que eles amam, e nós podemos colocar as nossas mãos nesse processo de auxílio.
Então, o convite é um processo de cristianização, de buscar realmente essa sintonia com o Pai. O Espiritismo traz esse convite para que a nossa relação para com Deus seja uma relação direta. Em nome do Centro Espírita Jesus de Nazaré, agradecemos essa companhia nas reflexões, rogando que os benfeitores nos abençoem a todos, auxiliem nesse cultivo de nossa intimidade, que essa proposta de pergunte a si mesmo que pretendo nos acompanhe durante essa semana num processo consciente de autoconhecimento, de exame, mas principalmente de religação com Deus. Que Ele nos abençoe e fique conosco hoje e sempre.